E nós estamos dando uma continuidade, uma estendidazinha, acerca de milagres de Jesus. E quem nunca precisou, quem não precisa de um milagre, não é verdade? Essa noite eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9. Eu quis intitular esse momento que nós estaremos juntos aqui, vivendo esse Evangelho juntos. Eu quis intitular esse sermão dessa noite, no nome daquele que tudo faz, tudo sabe e tem o controle de todas as coisas, que é Jesus. Jesus, aquele que vê e aquele que faz ver. E eu espero que as palavras vivas do seu trono façam mudar o seu coração de uma vez por todas. Se ele já está bom, ele vai ficar ainda melhor. Amém? Antes de começar, antes de mais nada, eu gostaria de registrar o motivo desse nosso encontro aqui hoje. Mais uma vez. E o motivo é ele, é Jesus. Sim, é ele, Jesus. Ele é o único motivo de a gente estar aqui reunidos. Amém? Ele é o motivo porque ele é o nosso Salvador. Verdade é que muitas pessoas, me permitam falar, a verdade é que muitas pessoas procuram a fé mesmo do mesmo modo que compra roupas. E aí às vezes as coisas complicam. Essas pessoas, elas vasculham as prateleiras da religião, de denominações, de placas mais afamadas, e essas prateleiras que elas vasculham, geralmente elas escolhem peças, e ali elas verificam o tamanho. Se não servir nelas, elas devolvem para a prateleira. Mas se elas se sentirem confortáveis e se der uma boa aparência a elas, elas acabam comprando. E aqui, quando meu amigo orava aqui, ele dizia: olha, tantos falsos mestres e ensinadores, e essas pessoas estão comprando esses ensinos. E além disso, essas pessoas sempre podem devolver quando não gostam. Algumas pessoas afirmam que o cristianismo ele é muito estreito. Jesus disse claramente que só há um caminho para o céu. Só há um caminho, e um caminho estreito que conduz a Deus. Só um. E é ele este caminho. Jesus não é menos tolerante ou o que menos aceita os outros métodos, por mais sinceros que possam ser. E aí eu me pergunto, por que é tão difícil aceitar? Por que nós resistimos tanto à mudança? Por que continuamos sendo aquilo que não agrada a Ele? Em todas as outras áreas de nossas vidas, nós aceitamos verdades absolutas. Em todas as áreas. As outras áreas. Por que é tão difícil aceitar no âmbito espiritual? No âmbito de verdade genuína, de caminho único, de um Deus único. Todas as outras áreas das nossas vidas, nós aceitamos os absolutos. Quando nós fazemos um bolo, nós colocamos os ingredientes que a receita nos dita, porque senão a coisa desanda. Quando nós nos dirigimos a algum lugar que não conhecemos, seguimos rigorosamente os ensinos, aquela vozinha chata do GPS às vezes, para chegarmos no local, mas seguimos, não fugimos daquilo. Quando buscamos a Deus, existe uma única exigência:
uma única coisa que Ele exige: Cristo. E esse é o único caminho a Ele. E a minha pergunta continua: por que é tão difícil? Não somos salvos por um sistema de religião. A salvação, ela é simples, ela é linda e incrivelmente simples. Jesus é o único Salvador e Ele está à sua disposição. E quando nós falamos de salvação, bom pensar que precisamos ser salvos de inúmeras coisas. Precisamos salvar a nossa casa, nosso casamento, o nosso relacionamento. Precisamos ser mais um com o outro, mais amável, mais carinhoso. Precisamos liberar mais perdão, precisamos nos perdoar mais. Precisamos tanta coisa. Precisamos de um milagre na nossa vida. Precisamos que Jesus faça com que eu e você possam enxergar novamente. Somos cegos em âmbitos que não deveríamos ser. Que essa noite nós possamos pedir ao nosso Pai, humildemente, mas contudo com muita confiança em Cristo, para nos lembrar, para que nós voltemos a lembrar daquele túmulo vazio, para que nós voltamos a viver, a nos amparar, a nos agarrar a um Jesus vitorioso, aquele vencedor do túmulo, aquele que desafiou a morte e a venceu. E sejamos lembrados ainda que a mim e a você, agarrados nesse único vencedor, nós também poderemos ter concedido a nós essa mesma vitória. Que possamos ter uma nova visão essa noite, que possamos enxergar o verdadeiro caminho. Eu quero intitular essa mensagem dessa noite, uma vez mais, que Jesus é aquele que vê e é aquele que faz você ver. Abram suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 9, são 41 versículos, extraordinariamente profundos e ensinadores. Nós vamos ler rapidamente, do versículo 1 ao 12, vamos pular lá para o último versículo, 41. Mas eu quero encorajar você a ler esses 41 versículos. Quando você não tiver tempo, leia e se aprofunde mais, reflita mais acerca do grande ensino que está inserido aqui. Está escrito: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. E então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-nos eles. Ele respondeu: um homem chamado Jesus
misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles me perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Versículo 41, disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecados, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Senhor, que essa noite nós possamos nos situarmos, Deus, onde Tu nos restaura a visão de homem cego que somos, para que nós possamos entender, discernir. Pedimos que Teu Santo Espírito nos ilumine, nos conduza, nos dirija esta noite, abra os nossos ouvidos e nos faça recusar qualquer ensino que não provenha da Sua Santa Palavra. Que seja uma noite plena de restauração, de comunhão, de entendimento e de alcance. No nome de Jesus eu oro, no nome santo de Jesus eu Te agradeço. Amém. Cegueira. Talvez não dê para mensurar, mas algo, acho que meio que insuportável, né? Quem tem ampla visão, de repente não consegue ver, e você experimenta fechar os seus olhos e tentar andar por um lugar, talvez até que você conheça, mas você com certeza vai estar se esbarrando em alguma coisa. No capítulo anterior a este, Jesus se apresentou como a luz do mundo. Agora nós encontramos Jesus aqui neste capítulo, ilustrando o seu ensino, curando um homem cego de nascença, com o mesmo foco, com a mesma afirmação que eu sou a luz. Vocês conhecem ou já viram de perto um escorpião? Quando a gente morava em Brasília, é muito comum em Brasília, não sei se é pelo clima muito seco lá, escorpiões. E tem uma espécime de um escorpião amarelo. Ele mede quase 12 centímetros de comprimento. É um escorpião de cauda grossa, chega a ser amedrontador mesmo. E ele, aquele animal, aquele bicho ali, até parece que ele sabe do que ele é capaz de fazer. Porque quando ele se sente ameaçado, ele não corre. Ele se arma para se defender. Ele para, ele levanta a cauda e se prepara para a autodefesa. A maioria dos atacantes daquele bicho ali corre, sai fora. Eu vou me meter com isso aí nada. O medo não é sem motivo. As pessoas fogem, têm medo, porque o ferrão desse bicho ele pode injetar um veneno tão forte que sem tratamento é capaz de matar um homem. Quando ele está caçando o escorpião de cauda grossa, só usa o ferrão como último recurso. Ele é nativo se não me falha a memória, onde eu estive lendo, do norte da África, e países do Oriente Médio. E uma curiosidade, apesar dos olhos, ele ter 8 olhos como algumas aranhas, isso nada adianta para aquele animal, porque ele é simplesmente míope. Ele não enxerga direito. 8 olhos e não enxerga. O bicho é quase cego. E de perto, de longe, ele tem essa miopia, né? E se fosse depender unicamente da visão, esse bicho, o valentão aqui, o escorpião de cauda grossa, morreria de fome, porque ele não enxerga. Uma vez, Jesus se encontrou com um rapaz que nunca havia enxergado. Ele curou no momento em que passou sobre os seus olhos
um pouco de barro misturado com saliva. Ele o curou. A cura do cego, a quem Jesus havia visto, aquele que tudo vê, a cura do cego incomodou os fariseus, porque aconteceu num dia de sábado. E fizeram até um interrogatório para investigar aquele caso. Tentaram forçar o ex-cego a dizer que não havia sido curado por Jesus. Olha, diga aí que não foi ele que te curou. Pois eles estavam preocupados em vigiar um preceito da lei e talvez até de impedir que alguém pudesse fazer alguém feliz. Jesus não só iluminou aqueles olhos que viviam na escuridão, como também deu ao homem a alegria de conhecê-lo. Jesus um dia abriu os meus e os teus olhos. Ele nos dá o privilégio, o prazer de conhecê-lo. Aquele homem, ele não voltou do tanque apenas enxergando. Ele também voltou sem saber e sem conhecer o rosto daquele que tinha o feito enxergar. E uma vez, encontrando-o novamente, Jesus lhe perguntou: você crê no Filho do Homem? E a resposta foi: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? E então Jesus diz a esse homem: você o está vendo, sou eu que estou falando com você. Lá no versículo 35 desse mesmo capítulo 9. Barro misturado com saliva nunca foi remédio para a cegueira, mas na mão de Jesus é cura. É claro que a cura não estava no barro, nas águas do poço, mas em Jesus. Ele curou o cego, dando-lhe um pouco da sua própria vida. Quando Jesus põe sua mão sobre os nossos olhos cegos, sobre a nossa incapacidade, nós não podemos resistir, porque os nossos olhos se abrem e nos tornamos aptos a vencer. A vida que existe em Jesus é para os que deixam que Ele possa locar em você e tocar em você. A doença sempre foi motivo de sofrimento para homens e mulheres. Ninguém quer saber de enfermidade. Estamos correndo dela. Tanto que uma das coisas mais desejadas por todos nós é saúde. O que você quer para esse Natal? Muita saúde. O que você quer para sua filha, para seu filho? Saúde. Não pode faltar. Pode até faltar a grana, mas se faltar a saúde. A doença sempre foi motivo de sofrimento. Há doenças que nos deixam tão tristes, tão desanimados, que passamos até a perder a esperança na cura. Nós passamos a perder a fé em Deus. Começamos a nos afastar dele porque não acreditamos mais. A nossa conversão passa necessariamente pela cura da nossa cegueira espiritual. As trevas interiores que nos deixam cegos são os nossos próprios pecados. A doença sempre foi esse motivo de sofrimento, mas Deus quer nos curar, Ele quer nos libertar do mal. E os nossos pecados nos impedem de enxergar a verdade, de nos deixarmos libertar, de ser libertados por ela. João capítulo 8. Jesus é verdadeiramente Deus, que do mesmo modo que pode imediatamente dar vista a um cego, pode mais ainda dar vista à alma. Ele pode abrir os nossos olhos interiores, o nosso coração,
inserir, impregnar as verdades supremas que dizem a respeito à natureza dele e ao nosso destino. Tudo ele vê, e ele quer fazer com que você veja. E por isso a cura física do cego, que é depois a causa da sua fé, pode ser visto como um símbolo de conversão espiritual. Quantos de nós verdadeiramente estamos convertidos em Jesus? Jesus, aquele que vê e que faz ver. E em nome de Jesus, eu espero que você se encontre e se veja essa noite. Nós temos aqui neste capítulo muitas coisas a serem observadas. E uma delas é mais uma prova dada da divindade de Jesus. Uma vez que a cegueira era considerada uma maldição divina, e só Deus poderia remover essa maldição. Então nós temos aqui mais uma evidência, mais uma prova dada da sua divindade. Além de que dar vista a um cego de nascença é uma obra criadora. E quem tem poder de criar? Só quem tem poder de criar: Deus. Esse registro aqui é o mais documentado nas Escrituras. O homem era cego de nascença. Ele nasceu cego e agora estava enxergando. E isso foi admitido pelos pais, pelos vizinhos, pelos inimigos, pelos opositores, enfim, por todos que conheciam aquele homem. Está registrado 41 versículos que registram momentos extremamente profundos. Versículo 1 ao 7, o milagre. Do 8 ao 12, vizinhos questionando, interrogando aquele homem. Do 13 ao 17, os fariseus interrogando aquele homem. Do 18 ao 23, a gente vê os próprios pais interrogando. Do 24 ao 34, nós vemos um novo interrogatório. É muito questionamento. Aceitação, mas muito questionamento. Muito interrogatório. E do versículo 35 ao 38, a gente vê o homem à procura, Jesus à procura daquele homem. E por fim, do versículo 39 ao 41, a gente entende, verifica e está escrito aqui o significado do milagre. Então, eu quero começar com você com 7 cenas muito, mas muito interessantes que são expostas aqui. Nós vamos destacar alguns pontos desses importantes acontecimentos. Nosso tempo é curto, não dá para ver tudo, mas dá para pegar o significado principal disso aqui. Do que está inserido aqui. Então, que o Espírito de Deus nos ilumine para que a gente possa expor da maneira mais clara possível, para que você possa entender. Versículo 1 ao 7. A singularidade do milagre. Jesus ainda está em Jerusalém. E também é importante dizer que nos evangelhos, esse aqui é o único milagre relatado de alguém que tinha cegueira desde o nascimento. É o único que se registra, que é relatado, de uma pessoa que era cega desde o nascimento, que nasceu cega. Muito bem, Jesus ainda estava em Jerusalém. Então Jesus, em sua caminhada, vê este homem. Sobre o cego, sobre este homem que ele vê, nós podemos ter a seguinte reflexão: um homem cego é visto, ou então ele vai permanecer na escuridão para sempre. Ou seja, algumas pessoas que Jesus os enxerga, veem. Ele enxerga a todos. Mas algumas pessoas não deixam ser vistas por Jesus. Estas pessoas ficarão esquecidas.
essas que não se deixam ver ficarão marginalizadas. Essas pessoas andarão cobertas com mantos das trevas. Essa é a verdade. Há alguns fatos nesse milagre operados por Jesus que me chamam muita atenção. Versículo 2 do capítulo 9. Uma pergunta aqui, e vinda dos discípulos, dos que o seguiam: Mestre, quem pecou? A gente sempre quer saber quem foi, onde foi, com quem estava, que cor era a roupa, né? Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Ora, nessa perturbadora pergunta aqui, havia sim a ação especuladora sobre o grande problema filosófico da origem do mal. Isso é um fato. Os judeus, eles relacionavam cada infelicidade, cada luta a um pecado particular. Era o que os judeus faziam. Eu não sei, talvez ainda fazem, né? Lembram vocês de Jó? O que é que os amigos de Jó fizeram? Jó, essa sua aflição aí são os seus pecados. Olha a relação dos amigos. E no tempo de Jesus, esse tipo de pensamento ainda prevalecia. No Evangelho de Lucas, lá no capítulo 13. E era isso que estava acontecendo lá. Em vez de buscar a solução para um problema alheio, especulavam sobre o problema e esqueciam de quem o sofria. As pessoas querem saber do problema, como é que foi feito para que a cura chegasse, como a cura chegou, mas nunca se importaram com quem o sofria. Jesus vê. Nós somos assim. Nós especulamos, apontamos o problema alheio, apontamos ao nosso próximo, mas nós não focamos, nós não nos dispomos a ajudar nosso irmão em sua necessidade. Nós recusamos abraço, nós recusamos ouvir. Obviamente Jesus não aprovou, não aprova, nunca aprovará esse tipo de atitude, que ainda há. E em segundo lugar, no versículo 3, vem uma pergunta especuladora, mas vem uma resposta esclarecedora, que está no versículo 3. Nem ele, nem seus pais pecaram. Isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Pronto, está tudo entendido. Não precisa dizer mais nada. É claro que não havia nessa resposta nenhuma insinuação de Jesus de haver pessoas sem pecado. Não. E nem tampouco aqui a gente encontra a indução de Jesus sobre os seus discípulos a fazer com que eles crescem que todo sofrimento é resultado de um pecado. Também não é isso. Ele também aqui não está afirmando que aquele homem havia nascido cego especificamente para ser salvo e para que esse milagre agora acontecesse. Também não. Jesus está dizendo, está nos ensinando aqui que o sofrimento de qualquer um dos seus, e mais ainda, vamos um pouquinho mais, vamos trazer isso a nós. Ele está nos ensinando assim: olha, aprenda comigo, que sou manso, que sou generoso. Então aprenda, qualquer sofrimento de um dos seus irmãos não pode ser alvo de especulação. Sofrimento do seu próximo tem que ser, a sua visão,
uma oportunidade para que você exerça a compaixão, o amor, a misericórdia. É isso que ele ensina. O que aqui é relatado não significa que Deus intencionalmente fez uma criança nascer cega para depois de muitos anos tirá-la da cegueira para manifestar sua glória. Não. Pensar assim é afrontar o caráter de Deus. Aqui está o registro de que Deus é e sempre será soberano sobre a nossa cegueira e sobre a nossa recuperação, a fim de que só a glória dele seja manifestada, a saber, na face de Cristo. Alguém escreveu algo muito, eu acho muito forte. Tragédias dão a Deus uma oportunidade de se revelar de forma singular. Toda tragédia dá a Deus uma oportunidade de se revelar de forma extremamente singular. Tantas pessoas têm sofrido trágicas experiências na vida, tantas pessoas têm perdido tanta gente querida, tão próximas. A gente fala tanto das mazelas, dessas desgraças todas, de tanto sofrimento. Passamos talvez 98% do nosso tempo falando de mazelas, de sofrimento, de problemas. Mas eu creio que é chegado o momento de eu e você dar oportunidade a Deus, nesses nossos sofrimentos, de Ele nos usar e perceber que Ele está nos encorajando, porque através da minha e da sua vida nós possamos levantar e dar a mão a milhares de pessoas. Não para que nós possamos vir a aparecer, mas para que se manifeste a glória dEle através da minha e da sua vida, àquele que necessita. No versículo 4, pegamos como terceiro ponto, a gente vê uma ordem expressa. Jesus dita a urgência da obra. O tempo é hoje, não dá para ficar para amanhã. Chega desse negócio de amanhã eu dou um jeito. O tempo é hoje. Hoje é o tempo de lavar a roupa suja. Está com problema em casa? Quando sair daqui, chega lá, senta e conversa, olho no olho. Está com dificuldade de diálogo com os filhos? Faça a mesma coisa, conversa, diálogo. Elimine da sua vida o que te faz mal. Gente, eu não encontro, se eu estiver falando, depois você me puxa a orelha, mas não encontro aqui, em nenhum lugar, que ninguém tem que ser infeliz do lado de ninguém. Aqui me ensina a tirar os problemas que me fazem ser feliz com aquelas pessoas que eu digo que amo. Aqui me ensina. Se estiver dando ao contrário, porque está faltando alguma coisa em nós. Então, o tempo dita urgência, e o tempo é hoje. É hoje. A urgência da obra, fala Jesus, antes que a noite chegue. Há de ser com urgência, com presteza, pois haverá um tempo que ao chegar da noite não será mais possível trabalhar. Não há o que acrescentar aqui. Não podemos perder mais tempo. O tempo é agora. Resolva as suas questões. Chega de dar brecha para a infelicidade dentro da sua casa. Nós fomos criados para ser vencedores, vitoriosos, alegres, felizes.
uma ordem expressa, que segue no versículo 5, no quinto versículo, no versículo 5, de uma declaração extraordinária. Eu sou a luz do mundo. Que declaração é essa? Antes de operar um milagre, todas as vezes, antes de abrir nossos olhos, Jesus, Ele reafirma a nós, discípulos, seguidores, o que havia dito aos judeus: eu sou, eu sou, eu sou a luz do mundo. E no versículo 6 e 7, por fim, o milagre, inédito, esse milagre. Jesus opera na vida de um homem que nascera cego, devolve-lhe a visão. Não foi restauração de visão perdida. Ah não, ele enxergava, perdeu, agora não. Ele nunca havia enxergado. Ele cria algo que não existia. Foi um ato de criação, por isso inédito, por isso extraordinário. Esse fato é inédito na história, gente. Não havia ainda nenhum registro de cura dessa que está exposta aqui, nesse naipe. Jesus nunca tratou as pessoas como massa, e a gente percebe aqui. Ele nunca olhou para mim e para você como faz parte da turma. Não. Ele sempre cuidou de mim, de você, de cada indivíduo de forma pessoal, de forma singular. Sempre. Em cada cura, ele tinha um ritual diferente. Fato. Alguns estranhos, né? Como esse aqui. Para nós, né? Aqui ele usa um meio aparentemente estranho. Cuspiu na terra, fez um lodo. Muita gente pode dizer, cara, né? Mas fez ali um lodo, né? Com saliva e terra, naquela terra molhada, passa nos olhos daquele homem cego. No mundo antigo, alguns escrevem que a saliva era comumente usada como um recurso terapêutico, né? Alguns estudiosos explicam isso lá. Bom, deixa lá, né? Jesus, após essas... Hoje a gente não está podendo nem falar um perto do outro direito, né? Com gotículas, né? Então Jesus, após essa ação, ele manda aquele homem se dirigir ao tanque de Siloé e se lavar. O que me chama a atenção aqui é a obediência desse homem. E o que me chama a atenção e que me faz perceber como o milagre pode acontecer na minha vida, é porque eu tenho que estar, eu tenho que caminhar, eu tenho que viver sob obediência a Ele. Então Jesus manda esse homem lá no tanque de Siloé e se lavar. O homem foi, se lavou e voltou enxergando. Então Jesus produziu nele um desconforto inicial e depois o curou. Jesus primeiro tocou e depois o sarou. E Jesus desafia esse homem a crer em sua palavra. E crendo, o milagre acontece. E o que é que nós estamos fazendo? Pedimos o milagre, queremos o milagre. A primeira coisa que falta é a obediência, é a fé, é o crer. Quando o lodo foi lavado dos olhos do cego, todas as limitações daquele homem foram removidas. Ali acabou as dores, o sofrimento do nascimento, os terrores que com certeza ele passava, acabou as ligações com o pecado, foram esquecidos, foram embora, e uma luz e uma liberdade gloriosa surge ao enxergar.
liberdade. A gente, caminhando pelo texto, a gente vê do versículo 8 ao 12, o surgir de mais interrogatórios, né? Surgem então os interrogatórios, primeiro os vizinhos, né? Aqueles que, e aí, o que aconteceu? Quem foi? Né? Mudou os personagens, mas o negócio é mais ou menos a mesma coisa. Hoje talvez esteja mais complicado, né? Porque hoje tem celular para bater foto, tem uma série de coisas para espalhar mais rapidamente, né? Mas aí começam os interrogatórios. Primeiro os vizinhos. Eles querem saber. E como o vizinho quer saber, né? Então aqui nós temos uma afirmação esclarecedora daquele que recebeu o milagre. E você já viu que a graça do vizinho acaba quando a resposta é, né? Foi isto. Não tem mais para onde correr, não vai dar fofoca, aí acaba a graça. Eles querem saber o que aconteceu. Aquele homem traz uma resposta esclarecedora com o milagre. E foi comigo sim. Sou eu sim. Foi em mim que operou a graça de Deus. Certificado por aqueles que o conheciam de vista e sabiam da sua história, todo mundo, no versículo 10 e 11, querem saber como. Eu posso visualizar essa cena, sabe? Assim, um homem agora curado, emocionado. Quem não fica extremamente sem palavras, sem saber o que dizer, quando algo de extremamente grande alcança? Então, eu percebo um homem emocionado, não poderia ter respostas claras pela sua emoção, mas ele informa o que era preciso. Um homem chamado Jesus. Ele é o autor desse milagre. E ele passou a narrar os detalhes daquela cura. O ato, a ordem e o resultado. Um resultado extraordinário, que me dá uma lição extraordinária de obediência. Fazer o que Ele mandar. Fazer o que Ele manda, não o que eu quero. No versículo 12, eles continuam interrogando, eles querem saber onde. Todos queriam saber onde estava Jesus. Aquele homem, porém, não tinha todas as respostas, ele não tinha essa resposta. Ele não sabia onde estava Jesus, ele só sabia o que Jesus havia feito na sua vida, mas ele não sabia onde estava Jesus. E daí o interrogatório dos fariseus, do versículo 13 ao 34, na realidade foram 5 interrogatórios, né? Depois dos versículos 35 ao 38, nós temos o encontro de Jesus com o ex-cego, né? Com o cego, né? E como eu disse antes, a gente não tem muito tempo, mas é importante que você se aprofunde nesses acontecimentos, leia todos esses 41 versículos, para você ter com certeza o entendimento, para que você avance na compreensão daquele homem ali que, crendo nele como filho do homem, finalmente o adora. Porque tudo isso acontece, como isso acontece. Na mesma proporção, eu extraio daqui que os fariseus faziam uma viagem rumo a um abismo mais profundo da incredulidade. Eu vejo aqui também um homem fazendo uma trajetória rumo a uma maturidade e a um aprofundamento de fé que eu e você nós não temos. Era preciso que a gente a tivesse antes de acontecer. E infelizmente nós não estamos tendo, em muitas das vezes.
aprofundamento da fé. Nesse homem, no versículo 11, a gente vê que ele vê Jesus no começo apenas como o homem Jesus. Quando chegamos aqui no versículo 17, ele já passa a considerar Jesus o profeta. Um pouquinho adiante, no 27, no versículo 27, ele admite que Jesus é um operador de milagres. Lá no versículo 33, à altura do versículo 33, ele avança para uma compreensão de que era ele, Jesus, um homem de Deus. Versículo 35, ele crê em Jesus como Filho do homem. E finalmente no versículo 38, ele o adora como Senhor. Processos, comprometimento com aquilo que realmente é verdade, mudança de vida, descortinar de visão. Intitule como você quer, arranque as traves dos seus olhos, tire essa cegueira, veja quem você é, por quem você é e como você é. Eu quero finalizar saltando para os 3 últimos versículos, do 39 ao 41. E aqui eu encontro a exposição da cegueira daqueles que não creem. Talvez alguém possa ainda questionar, incrédulos, inconformados como aqueles judeus lá. Talvez alguém ainda possa se sentir atingido pela fala de Jesus. E podem fazer a mesma pergunta que aqueles fariseus fizeram a Jesus. Eles perguntam: será que nós também somos cegos? Você já se perguntou: será que eu sou cego? Você pode até ter dito isso quando alguém, te deu aí um pisão no pé e, sei lá, deixe para lá. Mas eu quero que vocês ouçam. Versículo 39. Enquanto aquele homem curado se prostra para adorar, Jesus naquele momento ele aproveita, não sei se é o termo correto, mas nós estamos falando aqui de oportunidades. Naquele momento Jesus se aproveita para enfatizar, diante daqueles olhos talvez estupefatos daqueles fariseus, ele aproveita para enfatizar a sua missão, escute isso, de abrir as janelas do entendimento para uns e fechar as portas da compreensão para outros. Você entende isso? Os cegos veem, e os que se julgam entendidos ficam cegos. É isso. Os espertalhões, os que sabem de tudo, na verdade são cegos. Muitas das vezes. As palavras e obras de Jesus abrem os olhos de uns e escurecem os de outros, porque não querem aceitar, não admitem que eles possam ser um pouquinho, eu estudei mais, eu sei mais, eu tenho mais. Sobre a pergunta feita a Jesus, Jesus já havia chamado os judeus de filhos do diabo. Agora Jesus deixa claro que o pecado deles é se julgarem iluminados, os grandões. O mal de vocês é esse, por isso são cegos, porque vocês se acham.
Ele fala, deixa bem claro: o pecado de vocês é se julgarem iluminados, se julgarem senhores da correta interpretação. Nenhuma acusação seria feita a vocês se vocês estivessem não apenas sem luz, sem o conhecimento de Deus, santidade, justiça, alegria, mas, continua Jesus, também se fossem conscientes dessas condições que os tornam deploráveis. Vocês deviam desejar de forma ansiosa a salvação que só vem de Deus, e não isso que vocês se tornaram. Este é o seu mal, esse é o mal de vocês. Mas por que vocês dizem, nós enxergamos? É por isso que o pecado permanece em vocês, porque são cegos. Em outras palavras, se não conseguem ver a enormidade das suas misérias, se você não consegue ver o seu pecado, se você é um daqueles que diz, eu não consigo lutar contra, vocês não vão poder gozar do verdadeiro conforto. Seus pecados vão permanecer se vocês continuarem a rejeitar a salvação que só vem de Deus. Vão permanecer. Tem muitas situações que nós precisamos resolver. Muitas delas são extremamente delicadas. Envolve família, envolve dinheiro, envolve tanta coisa que às vezes você não sabe como vai fazer. Falta visão. São coisas delicadas demais. Mas há uma coisa que você não pode esquecer: não se pode ser conivente com o erro. Não se pode caminhar junto com o pecado. Isso não é aceito. Nós temos uma sociedade lá fora que quer empurrar goela abaixo os ditames de uma podridão que jaz lá no mundo, que é o mundo lá fora. Estamos caminhando para situações que talvez eu não sei o que nós vamos poder fazer. Porque do jeito que andam as coisas, daqui a pouco nós estaremos sendo obrigados a fazer. E eu até, esses dias a gente conversando, disse, rapaz, eu prefiro morrer do que fazer algumas coisas. Tem coisas que nós precisamos lutar contra, para salvar o que é importante, e para salvar até as pessoas que estão envolvidas, é preciso dizer a verdade. É preciso olhar nos olhos um do outro e falar, esclarecer, e não viver tentando encobrir as coisas. Isso não funciona para Deus. Você vai viver num extremo desconforto. Os pecados não podem permanecer. Permanecendo, você está rejeitando a salvação. E não tem, não, isso é só aqui em casa, conversa, isso é a conversa do diabo. Não pode existir. As coisas têm que ser esclarecidas. Ou você anda com Deus, ou você anda com o inimigo de Deus. E a pergunta continua: visão. Como anda a sua visão? Como anda a sua visão? E para andar com Deus, não é preciso abandonar o próximo. Para andar com Deus, é preciso abraçar o próximo. Tem trocadilhos que a gente não gosta muito de dizer, né, ditames aí, mas não tem esse negócio não. A gente ama o pecador, como Jesus nos ama, que somos pecadores. Mas nós combatemos o pecado.
não somos coniventes com ele, mas amamos o pecador, não o abandonamos, não podemos abandonar, não podemos estar acusando, apontando. Nós precisamos abraçar, ajudar, não nos intrometer, não questionar, não investigar, não desmoralizar, mas abraçar. É bem diferente de aceitar erro, mas é corrigir erros. Quando você levanta seu olhar, seus braços, quando você levanta os seus braços, uma mão poderosa te alcança. E eu vejo um Deus que se lança para nos apanhar, para nos resgatar. Essas passagens, todas elas, que relatam os milagres de Jesus, que você, no decorrer desses meses, novembro, dezembro, você ouviu através dos pastores da base, das pessoas que fazem parte da base. Essas passagens desses milagres é para nos fazer lembrar, é para nos amadurecer, é para nos questionar, é para nos afrontar, é para nos mostrar como um espelho quem nós somos. Então, é para nos fazer lembrar que aceitar o dom da salvação de Deus não é um acordo formal de negócio. Aceitar a salvação de Deus está além disto, mas muito superior a isso. Não é um acordo firmado. Essas passagens, ela nos traz um retrato de um pai dando as boas-vindas ao seu filho quando ele cura, porque especificamente não é a um que cura. Ele diz: olha, com você pode acontecer o mesmo, basta você querer. Então essas passagens são momentos extraordinários de um pai tratando com um filho rebelde, com um cego, com um sem visão, tal qual a história lá do filho pródigo, lá do Evangelho de Lucas 15. É um pai amoroso, um pai que quer abraçar, porque é exatamente como o filho ingrato que nós temos nos comportado, e é exatamente como esse filho ingrato que nós temos nos distanciado de Deus. Em algum momento da nossa vida, nós tentamos viver por nossa conta, e nesse momento que nós tentamos fazer isso, longe dele, geralmente o plano não deu certo, falhou. Qualquer solução que você precisa ter na sua vida, compartilhe com Deus, deixa Ele te direcionar para que você resolva. Não resolva com discussões domésticas, trabalho, não. Nós dizemos tanto, vamos colocar na mão de Deus. Coloque mesmo, não fica só falando não, coloca. Deixa Ele resolver para você. Deixa Ele te dizer: olha, faça isso. Agora escute, seja obediente, porque talvez o direcionamento que Ele der a você não vai ser o que você quer. Você vai ter que engolir alguns sapinhos, uns cururuzinhos, mas a vontade dele é perfeita e vai ser agradável para a sua vida, completa. Por mais que não seja a sua vontade, glória a Deus por isso que não é a sua, senão você estava perdido, mas que a vontade dele realmente reine, traga paz, traga a solução. Chega de mentiras, chega de inventar coisas, chega de dizer o que você não é. Nós somos exatamente como aquele filho ingrato, gente. Temos nos comportado, temos nos distanciado de Deus pela nossa teimosia, por achar que somos fortes mais do que podemos demais. Deus, que é o nosso Pai, está esperando por nós quando nós voltarmos a Ele, sempre,
a nós voltarmos a casa. Eu tenho certeza que, ao te permitir isso, você encontrará um pai com uma alegria nos olhos. Deus estará ali te adotando. Assim que você se direcionar a Ele, assim que você colocar os seus olhos nele, Ele estará te adotando. Filho. O amor desse Deus que nós cremos não muda. E Ele diz: você é meu filho. E por isso eu quero restaurar a sua visão. Independente do que você anda fazendo ou não, você é o meu filho. E eu quero restaurar a sua vida por completo. Quando vamos a Cristo, Deus não só nos perdoa, Ele também nos adota. E eu digo para você que já seria suficiente se Deus apenas limpasse meu nome. Mas Ele faz mais que isso. Ele me dá o nome dEle. Passo a ser filho. Já seria para mim o suficiente se Deus apenas me libertasse. Mas Ele faz mais que isso. Ele me leva para a sua casa. A grande casa de Deus. Vamos orar? Algumas pessoas, elas duvidam das obras de Deus, não por falta de provas, mas simplesmente porque não desejam crer. Aquele que transforma uma vara em um cetro, um seixo em um projétil, agora transforma a saliva em lama, em um unguento para o cego. Que Ele transforme a sua vida e você o deixe fazê-lo. Jesus, nós te pedimos, nos dê um espírito de sabedoria, meu Deus. Ilumine o nosso coração, para que nós possamos passar a compreender a que esperança nós fomos chamados. E mais, Deus, quão rica e gloriosa é a herança que o Senhor reserva aos seus. Nós te pedimos, meu Senhor, que através dos olhos, dos nossos olhos, não permita que entre em nós nenhum mal. Não nos deixe falsificar ou manchar o nosso ser, que é templo do Teu Santo Espírito, que queremos que seja. Nós queremos orar principalmente para ter olhos que vejam tudo que é verdadeiro, meu Senhor, tudo que é santo, tudo que é bom, a fim de que nós possamos nos tornar capazes de ver a Tua presença, meu Senhor, no mundo. Pedimos a Ti com
extrema humildade, Deus, para que nós possamos ver o mundo com os teus olhos. Para que nós possamos reconhecer os nossos irmãos e irmãs que precisam de nós, que estão à espera da sua palavra, da sua ação através das nossas vidas, Deus. Faça-nos enxergar, Senhor. Se ainda há cegueira em nós, meu Senhor, nós queremos ser curados para ver as maravilhas que Tu realizas em favor do vosso povo. Ajuda-nos a sair do nosso egoísmo tenebroso, Deus. Ajude-nos a buscar a luz do Seu amor. Nós queremos caminhar com os filhos da luz, como filhos desse amor. Nós precisamos ver os outros como vossos filhos também, nossos irmãos. Nos ajude, Pai. Tu és o Deus do impossível. E nós, como Seu povo, nós precisamos não só prestar o máximo cuidado, Deus, com alianças e promessas que fazemos, mas somos dependentes de Ti, Te clamamos, nos ajude a cumprir, a ser fiéis, a alinhar a nossa vontade à Sua, e que prevaleça a Sua sobre as nossas vidas. Nos ajude a sermos cautelosos, pacientes, nos ajude a tomar decisões sem pressa, nos faça refletir, nos ensine a orar, e orando, faça com que possamos sempre pedir Seu direcionamento, como mestre, como pai, como protetor. Meu Jesus, que os desejos do nosso coração se submetam sempre à Sua vontade, meu Deus. A Tua palavra nos diz, nos ensina que Tu, Deus, não gosta de votos de tolos. Portanto, nos ajude. E quando prometermos algo, também que possamos cumprir. Que Deus nos ajude a observar atentamente todos os ensinos e exortações que emanam da Sua palavra. Que o Senhor, meu Pai, nos devolva a visão e nos faça enxergar além. Ó Pai, opere em nós o milagre. Nós oramos, nós Te bendizemos, nós o exaltamos, em nome de Jesus. Amém.